Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14. Como sempre, semana após semana, eu, Joséval dos Reis Brito, estamos aqui para trazer assuntos de interesse da comunidade, a maioria deles em relação à saúde. Então, como sempre, eu passo a bola para o Joséval para apresentar a nossa convidada de hoje. Por favor, Joséval. Amigos do 14, a proposta hoje é trazer mais um profissional da área de saúde, um profissional importantíssimo no nosso meio de saúde, que às vezes as pessoas não entendem toda a amplitude do trabalho dessa profissional. E nós agora, no início do mês de dezembro, tivemos o dia dedicado ao fonoaudiólogo. E para batermos um papo sobre essa profissão, como que atua, e para falar um pouquinho também de uma coisa que eu e o Verano dependemos muito, aliás, eu e o Verano, todos nós dependemos muito, que é a questão da voz, não é? É claro que o Verano, nessa profissão dele, de repórter, jornalista e mais uma série de coisas, depende mais da voz do que a gente. Mas a gente trouxe aqui hoje a doutora Deise Thaís. Olá, Joséval, tudo bem? Tudo ótimo. Guilherme, prazer. Prazer é nosso. Prazer a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Sou a fonoaudióloga que veio para deixar algumas dicas para vocês, profissionais da voz, e tirar algumas dúvidas em relação à voz e atuação fonoaudiológica em hospitais também, que quase ninguém conhece. Muito bem, é verdade, Verano. Verano, você viu que eu claudiquei em falar Deise Thaís? Porque a gente conhece ela só como Thaís. Mas eu tenho que dizer o nome completo. O nome completo, né? É claro, nos créditos aí, mas... Justamente. Eu lembro da entrevista do Dr. Zé Fernandes. O Zé Fernandes. Aí saiu o Zé Fernandes. Saiu o Zé Fernandes. Mas é tranquilo, é claro. E na lida do dia a dia também, é claro, a gente adquire essa convivência, essa intimidade que é bom também, né, para o dia a dia da profissão, né? Justamente. A gente conhecer as pessoas. A Thaís está conosco já na atuação em hospital já há algum tempo, fazendo um belo trabalho, e a gente escolheu ela para estar aqui conosco para divulgar essa questão. E eu já queria, então, iniciar o nosso bate-papo te perguntando onde que o fonoaudiólogo atua, e depois a gente vai abordar um pouquinho mais na questão da atuação nos hospitais, porque a comunidade, de uma maneira geral, entende a atuação da fono ambulatorialmente, nas questões de voz e uma série de questões também. Então, qual que é a área de atuação da fonoaudiologia? Joséval, a fonoaudiologia está em todas as áreas. Se você parar para observar, ela está em todos os lugares. Ela está na escola, ela está no teatro, televisão, hospital, berçário, forças armadas. Então, assim, se você prestar atenção, ela está em todos os lugares, a fonoaudiologia. Porque trabalha com a comunicação, né? E a comunicação em suas diferenças e particularidades. Então, a fonoaudiologia está inserida em todos os campos. Voltado para o hospital, já vamos começar por aí. Como que é a atuação de vocês em hospital? Por exemplo, eu vejo muito vocês dentro de UTI, tanto UTI adulto quanto UTI neonatal, e o trabalho de vocês que é feito também com os pacientes nas enfermarias. O que vocês fazem dentro de um hospital, Thaís? Sim, muita gente me aborda e me pergunta o que é feito uma fono no hospital. Muitos pensam, né, dentro de uma UTI. O paciente está ali, muitas das vezes debilitado, né? Eu vou para conversar, ensinar eles a conversarem? Não. É muito mais, é algo muito mais importante, é algo de necessidade física, até fisiológica. Questão da alimentação. Porque o paciente, quando entra no hospital, Joséval, ele está sujeito a tudo, né? Ele recebe medicação pesada, ou ele entra com um nível de consciência rebaixado, ou ele tem uma comorbidade que pode levá-lo a ter dificuldade de engolir. Então, a fonoaudiologia trabalha com a questão da disfagia, na maioria das vezes, não deixando de lado as outras áreas, que é mais conhecida, que é o teste da orelhinha, o teste da linguinha, que todos, a maioria, aliás, muitas pessoas sabem, que levou o filho teve que ter esse atendimento.
Agora, a questão da deglutição, que é o caso da disfagia. A disfagia é um distúrbio da deglutição. É um problema que inicia em alguma das fases da deglutição. São 3 fases. Fase oral, momento que a gente coloca o alimento na boca, prepara o alimento. A fase faríngea, o momento que a gente engole mesmo, é o ato de engolir. E a fase esofágica, né, que já está a transição para o estômago. Então, alguma alteração mecânica ou funcional dentro dessas 3 fases já é considerada disfagia. O paciente, muitas das vezes, entra no hospital, vamos imaginar no PS, ele entra no hospital, está acordado, orientado. Só que minutos antes, ele bateu o carro, ele teve um acidente motociclístico. Então, assim, aquele paciente a gente tem que ter um olhar diferenciado para ele. Porque ele pode vir desenvolver a disfagia. Então, chega ali, ele não vai passar por sondas, né? Os pacientes, quando tem dificuldade de engolir, algo objetivo, em que a equipe médica e de enfermagem já identifica ali algo, já, claro, tem dificuldade para engolir, passa a sonda. Muitos já devem ter visto alguém usando aquela sondinha no nariz. Aquilo ali é muito desconfortável. Muito desconfortável. Então, aquilo ali é algo que a fonoaudiologia vai trabalhar no sentido de retirar a sonda e dar o alimento de forma segura. Porque os médicos e o restante da equipe, fisioterapeuta, psicólogo, enfermagem, entende que ele não tem condição. E o alimento tem o risco de ir para o pulmão. Só que o fonoaudiólogo vai fazer essa avaliação criteriosa para ver se realmente ele tem condição ou não. Então, tem muitos pacientes que entram no hospital, eles estão condenados a não alimentar por via oral, sendo que às vezes tem condição de alimentar. E já acontece o contrário também. Um paciente que você olhando, você acha que ele tem total condição de alimentar pela boca. E na verdade ele não tem. Então, esse é o grande diferencial do trabalho da fonoaudiologia. Outra questão também, Joseval, os pacientes, dentro de um hospital, principalmente quando está no UTI, quase que a maioria são condenados a não alimentar pela boca. Então, quando você já inicia uma dieta pela boca, a parte psicológica já melhora e reflete no andamento da evolução daquele paciente para que ele tenha uma melhora significativa. E com isso todos ganham. Porque o fisioterapeuta está ali, está trabalhando com ele para melhora pulmonar. O médico fazendo todo o gerenciamento, né? E a fono entra com esse trabalho, então aquele paciente, que às vezes ele não está tão ruim, mas ele está com aquela via alternativa de alimentação. Ele está condenado, mas será que ele não tem condição mesmo? É onde vem o trabalho. Onde vem o trabalho da fonoaudiologia. Então, ele já percebe, estou melhorando, e o restante do tratamento acompanha. Vai até uma curiosidade minha agora. Seria, vamos dizer assim, a pessoa normal tem todos os processos normais, a deglutição, como a senhora falou, normal. Em algum momento aquilo altera, seja por acidente, alguma questão. Pode-se falar que é um processo de reeducação? Também, de reeducação. Aquele processo mecânico todo? Sim, reabilitação. Porque a gente vai trabalhar com a neuroplasticidade, trabalhar nos casos neurológicos, né? E outros aspectos, reeducação, sim. Porque é o seguinte, Guilherme, o paciente ele pode ter um problema neurológico, ou ele pode ter um problema funcional devido a um trauma, você entendeu? Ou até por questão medicamentosa. Porque às vezes o paciente recebe uma medicação forte no hospital e essa medicação faz com que os reflexos dele rebaixem, a parte motora também. Então, assim, tudo fica prejudicado, né? É o momento que ele coloca o alimento na boca, dependendo da consistência, ele não vai sentir essa consistência, ele não vai sentir o calor. Então, não vai disparar o reflexo no momento que tem que disparar. É a hora que a gente chama de broncoaspiração. O alimento vai diretamente para o pulmão. Ou seja, toma a via errada, né? Errada. Aí já é 2 problemas. Ele tinha um problema, ele passou a ter 2. E esse segundo sério, né?
Segundo sério. Aí que mata muita gente. que mata muita gente. E tem outra coisa. Um paciente que tinha 10 dias de internação, ele passa a ter 20, 30. Porque ele adquiriu outro problema, que é o que acontece. Entendeu? Então, assim, a abordagem da fonoaudiologia, o quanto antes precoce, dentro do hospital, melhor. Porque o hospital vai ganhar, o paciente vai ganhar. O hospital no sentido de diminuir custos. E o paciente de ter qualidade de vida e diminuir o tempo de hospital, de internação. É verdade. Eu queria fazer duas abordagens. Quando a senhora falou psicologicamente, é porque nós estamos acostumados a estar comendo mesmo. De repente você está num leito de UTI, com a sonda, monitorado, com o aparelho para tudo quanto é lado. Assustador, né? Assustador. Começa o trabalho da fono e você já começa a ter a condição de alimentar um pouquinho. Para nós, seres humanos, já dá mesmo aquela condição. Opa, já estou Melhorando. conseguindo comer ou sentir o gosto, alguma coisa de diferente. Mesmo né? os Sim. próprios parentes também, o ânimo geral, né? Justamente. De todo mundo Não, tá ali, né? e ainda tem aqueles casos, Josevaldo, da pessoa estar no estado bem crítico mesmo. Tem muitas doenças que levam o paciente a não comer pela boca o quanto antes. Uma delas é a esclerose lateral amiotrófica. E o trabalho da fonoaudiologia para com esses pacientes, não deixando de abordar os outros também, mas é porque eu acho que é o mais complicado, sabe? O paciente está ali naquela situação, ele não movimenta nada, né? Ele não tem nenhum prazer. Então, o ato dele alimentar pela boca é o único prazer que ele tem. Então, você veja, de você estender esse prazer por muito mais tempo, né? Você estando naquela situação, você não mexe nada. Outra também, as doenças tipo Alzheimer, Parkinson, né? Que leva muito aos sinais de broncoaspiração, as comorbidades de pneumonia, né? Por isso, porque altera a parte motora. E esses pacientes, muitos já antes de passar por uma avaliação fonoaudiológica, infelizmente, tem profissionais, por desconhecer o trabalho da fono, já sugere uma via alternativa de alimentação. Não sei se já ouviram falar, além daquela via de alternativa de alimentação, que é a sonda pelo nariz, tem a outra via, que é pelo estômago. Isso para o paciente é como se ele nunca mais fosse comer. Então, você veja, numa fase da vida tão complicada, o que restou é alimentação. E o tanto que é bom comer, né? Então, a fonoaudiologia, ela proporciona isso. E também o trabalho de comunicação, que a gente insere a comunicação alternativa. Os pacientes não têm condição nenhuma de comunicar. Só que a cognição dele está preservada. Ele compreende, ele não fala. Então, a gente vai proporcionar isso para ele também. Através de códigos, né? Seja piscar de olhos. Isso, tabelas, né, quadros que a gente cria de comunicação alternativa, na qual ele aponta, está com fome, com frio, sede, dor, quero ir ao banheiro. E em relação até aos parentes, os parentes têm que se envolver nesse processo. Eu acho que é virtualmente possível ter um profissional ali 24 horas por dia. Em relação a uma broncoaspiração, vocês orientam também os familiares como agir em cada situação quando o profissional especializado não tá próximo também? Com certeza. A gente acompanha a família e o paciente. A gente insere o familiar também, porque a gente não está lá 24 horas, né? Então, assim, desde o início a gente já passa para a família, para o cuidador, passo a passo, o que é o trabalho fonoaudiológico. Que eles não entendem. E com o decorrer dos atendimentos, na maioria das vezes, eles querem que você acompanhe para casa. Sabe? Porque aí pensa, doutora, e se eu der algo para ele engasgar, o que eu faço? Entendeu? São assim, hoje já se tem o trabalho de home care, que é o cuidado em domicílio, né? Onde tem os profissionais, o médico, toda a equipe multidisciplinar que tem no hospital tem. O fisioterapeuta, enfermeiro, enfim, tem todos. Nesse ambiente, é feito o trabalho igual no hospital. E a gente passa todas as orientações. Cada profissional passa as orientações para a família e para o próprio paciente.
Verônica, você falou em parentes, é uma situação interessante, eu gostaria até de abordar, porque é o dia a dia e até para o assinante do 14 entender. Eu tive uma família que me procurou um tempo desse no hospital, dizendo que, porque eles atuam, os fonos dentro do hospital, a pedido dos médicos, na maioria dos casos. Paciente tal, eu peço a avaliação do fonoaudiólogo. E a família me procurou assim, paciente de convênio normal, dizendo, escuta, nós não entendemos por que esse profissional tem que atuar nessa situação. É o hospital querendo tirar dinheiro do convênio? A primeira sensação é sempre essa, né? É o hospital querendo tirar dinheiro da família, entende que às vezes desnecessário. É um trabalho desnecessário. Então, por isso que a gente quis fazer essa abordagem, para as pessoas entenderem o quão é importante essa atuação e o quão ela é responsável por uma reabilitação mais rápida. Ninguém quer ficar interno em hospital, nem paciente, nem família, nem ninguém, não é isso? Então a gente vê essa área de atuação de vocês extremamente importante. Agora eu queria que o senhor abordasse em relação a como que vocês atuam dentro de uma UTI neonatal e até pediátrica. Nós temos bebezinho ali de 400, 500 gramas, há muitos com menos de 1 quilo, né, e os maiorzinhos. Como é que é a atuação de vocês dentro de uma UTI neonatal, dentro de uma UTI pediátrica? Na UTI neonatal, a gente atua principalmente com os recém-nascidos prematuros, baixo peso, que não conseguem amamentar, né? Então, a gente faz o trabalho de fortalecimento da musculatura, prepara toda aquela musculatura para que ele consiga um dia assugar o peito da mãe. E entra também em relação à disfagia também, né? O bebê prematuro, ele não tem todas as funções ainda necessárias para que ele consiga engolir o leite e que vá direitinho para o estômago. Ainda corre risco de haver a broncoaspiração também. Então, assim, o trabalho da fono é no sentido de fortalecer, de trabalhar com que ele consiga sugar. Outra questão também que a gente atua na UTI é o teste da orelhinha, para já saber se aquele neném não tem uma dificuldade na audição. Né? É um trabalho já conhecido, o teste da orelhinha. O que é o teste da orelhinha? Talvez tenha algum ouvinte de 14 que não saiba, a senhora pode nos explicar. O mais popular é o do pezinho, né? O teste da orelhinha, ele vem de uns anos para cá já. Isso, é relativamente novo. Certo. O teste da orelhinha, ele vai detectar o quanto antes aquele recém-nascido já tem uma perda de audição. Então, o quanto antes ele for protetizado, já for trabalhado, né, ele vai dar continuidade no atendimento de fonoaudiologia no ambulatório para protetizá-lo, para não ter dificuldade na fala, na linguagem, né, para ser um ouvinte normal. Porque se isso não acontecer, Joseval, ele vai ter dificuldade na aprendizagem, ele vai ter dificuldade em entender os fonemas da fala, ele vai pronunciar de forma errada. Aí já é tarde, muitas das vezes. Igual chega no consultório para nós, aquela criança que o pai não identificou que ele tem uma perda de audição. Ele reclama que o menino, ele chama várias vezes, não ouve, o menino é desatento, está tendo dificuldade na escola, mas aí você vai ver, ele já tem uma perda de audição. Que poderia ter sido detectado logo após o nascimento. Exatamente. E como que é feito o teste da orelhinha? Só pra gente. É um aparelho que a gente utiliza de autoemissões acústicas, que é colocado no ouvido do neném, do recém-nascido, não causa dor, não há desconforto, e ali ele vai detectar sinais, que o ouvido, a orelha média, que a gente tem, a orelha média, interna e externa. A orelha média emite sons, os quais esse aparelho vai detectar. Entendeu? Que vai mostrar que até que ponto ele consegue ouvir. Né? E depois ter o acompanhamento ambulatorial também. Vou contar um caso curioso aqui. A prima da minha esposa, ela é surda e muda. E o esposo dela também.
E tiveram um filho, aí a criança desde pequena ela chorava, eles naturalmente não escutavam. Então o menino simplesmente não chora. Ele não, mesmo já na fase, ele é um rapazinho hoje, teve um dia que por acaso eu pisei no pé dele, eu pensei, vai chorar, né? Não chorou, não fez nada, porque sempre tinha essa noção de que o pai e a mãe não escutam o choro, que o choro não adiantava nada para ele, então não chorou. Eu falei, mas por que ele não chorou? Já que eu pisei, né? Eu, pesado, ele simplesmente não chorava, porque acostumou desde pequenininho, né? Estava lá dormindo, eu imagino noites e noites que ele chorava, e o pai e a mãe não escutavam nada, né? Com certeza. Agora imagina a situação, né? Mas eu me livrei do pisão, né? Eu falei, vai chorar, agora vai pensar. O paciente que está não em UTI, mas em leitos normais, em apartamentos ou enfermaria, o atendimento que vocês mais prestam, qual é? A senhora já falou aí da questão da deglutição, a senhora já falou da questão da voz, tem mais algum tipo de atendimento? Sim. É até um trabalho, Joseval, que a gente vem desenvolvendo nos hospitais aqui em Anápolis. É o gerenciamento fonoaudiológico hospitalar. Então, é um trabalho que dá continuidade de UTI, sabe? O paciente sai da UTI, vai para os quartos. Ou até o paciente entra no hospital e fica internado. Então, a gente vai fazer gerenciamento de consistência. A gente vai ficar alerta o que o paciente está comendo. Se aquele alimento que ele está recebendo está de forma segura. Porque o paciente idoso, dar o exemplo do paciente idoso. O paciente idoso é um paciente que já é enfraquecido devido à idade, né? A parte muscular, a musculatura dele já não é a mesma, as funções vitais dele já não é a mesma. Então, assim, o risco desse paciente vir a fazer broncoaspiração no hospital é grande, pelo simples fato de vir uma comida livre para ele, um alimento livre. Esse alimento livre, ele vem arroz normal, feijão normal, preparado normalmente, né? Carne. Então, assim, será que ele vai ter condições de ingerir esse alimento de forma segura? Será que esse alimento para ele não vai causar um engasgo e depois vir a broncoaspirar esse alimento? Porque até nas entrevistas que a gente fez aqui com o geriatra, foi o quê? Tá ficando velho, primeiro sinal da velha. Aí o velho engasgou, né? Entendeu? O velho engasgar, né? E a gente fala, é claro, aqui em tom de brincadeira, com todo respeito, mas é uma situação que acontece. Então a gente tem que ver o paciente num todo, né? Então esse paciente, ele está enfraquecido, qual o melhor alimento para ele? O líquido, será que ele tem condição de ingerir o líquido? Por incrível que pareça, o líquido é o mais perigoso. É isso que eu ia falar. Às vezes o líquido pode ser pior do que o sólido que você tem que mastigar. Exato. Ele não tem os reflexos normal, né? Como diz, normal. Já é lento, já é rebaixado. Então, o que acontece? Um paciente desse, foi o líquido para ele e uma comida normal, ele tem 2 chances de engasgar. O líquido porque ele escorre com facilidade. Se ele não tiver uma proteção, uma força pulmonar para expelir isso daí, ele vai ficar com esse líquido no pulmão. Entendeu? A mesma coisa é o alimento sólido. Será que ele tem força suficiente para preparar esse alimento? Será que ele tem força suficiente para ejetar esse alimento? Isso inclui a força mandibular? Mandibular, língua, bochecha, lábios. É a fase oral que eu havia falado, né? A fase oral. E mesmo os dentes que vão perdendo. A falta dentária, exato. Tudo isso influencia para que ocorra essa ingestão alimentar de forma correta e segura. Então, o trabalho da fonoaudiologia é bem minucioso nesse sentido. A gente fez, nós estamos implementando nos hospitais esse gerenciamento, desde o PS, a entrada do paciente, até a saída dele, para que não ocorra o problema da broncoaspiração. Porque ele já veio com um problema, ele vai adquirir mais um, entendeu? E levando em consideração também a qualidade de vida. Porque tem pacientes que, muitas das vezes, recebem a via alternativa de alimentação, mas ele, às vezes, tem condição de comer. Basta a gente fazer esse gerenciamento do alimento, das consistências. E não trocar ideia, né? Porque nem sempre a sopinha, né? É o melhor É o melhor alimento. Muitas das vezes, o paciente, ele engasga com a sopa, mas ele não engasga com o sólido. Já tive casos assim. Veja só. Eu acho, Fernando, que deu para ficar muito bem explicada a atuação dentro de hospitais. Sem Se dúvida alguém nenhuma. tinha alguma dúvida e está
nos acompanhando pelo 14 agora, acho que ficou muito claro. E nós vamos agora, já iniciando a segunda fase do programa aqui, falar de voz. E a minha primeira pergunta é, quais os principais problemas de voz que chegam para vocês? Os principais é a rouquidão. O paciente chega sempre com um sintoma, com a queixa de estar rouco, de acordar rouco, é o principal. E essa é até uma questão que eu trago de casa, da minha esposa, da Joana, em relação a isso. Ela acorda rouca e no decorrer do dia parece que vai melhorando. Vai melhorando. Disfonia também, né? A paciente, afonia também, perda da voz. São os principais casos. Tá, esses problemas de voz, quais são os tratamentos para os problemas de voz que vocês encaminham? E eu buscaria até uma questão anterior. Causas também, fumo, por exemplo, álcool, o que interfere? Tudo, né? O abuso vocal interfere, o paciente que usou de forma abusiva a voz no dia anterior, até mesmo no mesmo dia. Os profissionais da voz, né? Cantor, professor, enfim. Chega com essa queixa para nós. Então, é um trabalho de adequar, de impostação vocal. Ele está utilizando de forma incorreta essa voz. Agora, nos casos em que o paciente chega para nós sentindo dor ao falar, sensação de algo parado, o melhor é ir primeiro ao médico, o otorrino vai fazer o encaminhamento. Porque muitas das vezes a gente mascara o que a gente está sentindo, né? O paciente, ele toma um chá, ele toma um xarope. Como o caso José vai imposta a voz, para parecer que a voz está melhor. E está usando de forma incorreta. Então, bem com ele, viu, doutor? Fica tranquilo. E às vezes nem sempre. Será que ele está impostando a voz de forma correta? Pois é. Né? Então, precisa ter uma avaliação antes para saber, né? E o que a gente sempre informa aos pacientes, passar primeiro pelo médico. Que o médico vai fazer uma avaliação mais criteriosa, né? E se ele achar necessário o trabalho da fonoaudiologia, juntamente com a medicação, que se for necessário o paciente tomar uma medicação, ele vai acasalar esses dois. Falou-se cigarro. O cigarro é uma das causas para muitos problemas de voz? Com certeza. Não, porque você colocou as causas. Ah, tá. Então, para deixar bem claro, eu não fumo. E eu vou perguntar, e o álcool? Nossa, só o álcool, o cigarro, tudo prejudica, né? As pregas vocais, não só as pregas vocais, mas o organismo inteiro, né? Prejudica muito. Primeiro porque o cigarro, você inala aquela fumaça quente, né? Então, ali, ela, de certa forma, prejudica a aparelhagem, né? As pregas vocais, a laringe, o pulmão. E a bebida, a mesma coisa. E o interessante é porque é o seguinte, a pessoa, quando ingere a bebida alcoólica, ela tende a falar mais alto. Então, ela agride bem as cordas vocais. E ela não sente, porque o próprio álcool anestesia aquilo ali. Né? Então, ela ingere a bebida e está numa balada, está num barzinho conversando com os amigos, a tendência é ela falar mais alto, porque tem um ruído. O som alto já atrapalha a audição e a fala também. Você tem que gritar para então, você ouvir, né? Tende a falar mais alto. Você não vai sentir nada na hora, porque o álcool, ele faz com que aquilo ali seja anestesiado, né? Então, prejudica muito. O ideal é ingerir bastante água, não fumar, não beber, fazer exercícios para que você fortaleça a musculatura. O ideal é procurar um profissional para que te oriente. Exercício de relaxamento muscular, principalmente para os profissionais da voz. Radialistas, cantores, locutores. Então, assim, antes e depois. Administradores. Porque são atletas, né? Da mesma forma que uma pessoa, um corredor, ele precisa estar com o físico, né? Vamos comparar, que o alongamento, né? Se faz necessário antes e depois de um exercício físico, numa academia. A mesma coisa aquecimento, né? É o trabalho com a voz, né? Você vai utilizar do seu aparelho.
Então, ali é músculo, é tendão, enfim, ligamentos que você precisa também, né? Alongar, relaxar, preparar para depois utilizar. E após utilizar, fazer um exercício de relaxamento. Então, quando a gente vê aqueles cantores antes de subir ao palco, alguns atores antes de entrar em cena fazendo alguns exercícios de aquecimento que nós, leigos, achamos estranho, aquilo ali não é, desculpa a palavra, não é uma frescura, precisa fazer mesmo. Com certeza, é o mesmo que eu entrar numa academia sem me aquecer. Com certeza eu vou sair com algum músculo ali prejudicado. Entendeu? Tá ali quietinho, do nada começa a colocar para funcionar, emite um som, né? É um trabalho de um tempo relativamente longo, você falando e falando e falando. E daí? E aí? Como que é? É o mesmo que você entrar numa academia sem se alongar, sem preparar a musculatura. Então é importantíssimo. Muito importante. Guilherme Verano, você que entra naquelas jornadas esportivas ao meio-dia e sai por volta de 20 horas e não faz nenhum tipo de aquecimento de voz, tá aí o conselho para você, Verano. Exatamente. Agora, uma atitude que o Tom ela falou é hidratação constante. Com certeza, O copo d'água sempre. sempre está ali, né? Do lado, né? Sempre hidratando, tomando água, que é o melhor a se fazer. E uma dúvida que até que a gente está comparando a academia, a questão de cordas vocais, o tal do calo na corda vocal, né? Que se fala popularmente. Ah, tá com calo na corda vocal. O que é isso? O calo, ele é uma alteração nas pregas vocais. Um dos fatores é o uso abusivo da voz, certo? Em outras circunstâncias, é um trauma advindo de algum problema. Por exemplo, o paciente que foi necessário receber um suporte ventilatório dentro de um hospital. O tempo que ele ficou ali com aquele tubo, né, entre as pregas vocais, causa esse calo. E outras circunstâncias é o uso abusivo. Então, assim, o ideal é ir até o médico, o otorrino, para ele fazer a avaliação. Porque tem casos que precisa só a terapia vai resolver, e outros casos não, é preciso que faça cirurgia, passe por um processo cirúrgico. Mas mesmo assim, o paciente passando por um processo cirúrgico para retirar aquele nódulo, aquele calo, ele tem que passar pela terapia. Por quê? Para adequar o instrumento, né? Ele está usando de forma inadequada para adequar a musculatura, enfim, trabalhar relaxamento, para que não tenha recidiva. Problemas vocais. Que pode ser que tenha recidiva. Tá. Problemas vocais, como nós estamos falando aqui. O tratamento, a senhora já deu aí algumas deixas. O tratamento, às vezes, pode ser cirúrgico, pode ser através de terapias, pode ser medicamentoso. Isso. Depende do caso, é isso? Cada caso é um caso. Certo. O ideal é procurar o médico primeiro, para que ele encaminhe para o fonoaudiólogo. Quando ele pede o auxílio de vocês, geralmente vocês entram para o tratamento com terapias. Porque, às vezes, o medicamentoso e o cirúrgico, o próprio médico ali cuida disso. Seria isso? Sim. Nós vamos auxiliar na recuperação do paciente, né? É um trabalho... Uma parceria de otorrino com fono. Isso, é uma parceria. Porque não adianta somente ele tomar o medicamento, fazer a cirurgia. Vamos imaginar assim. Só que ele ainda continua fazendo o uso incorreto da voz. Então, a fonoaudiologia vai entrar nesse sentido, de trabalhar o uso correto da voz, para que não volte o problema. Tá, o uso correto da voz, que é o que nós todos temos que aprender e praticar. Então, quais os cuidados que nós temos que realmente ter? A senhora também já pontuou alguns aí, mas voltado para isso. Cuidados que nós, independente de sermos profissionais de comunicação ou professores, porque é uma classe que sofre muito. É uma maratona diária. Com isso também, não é? Quais os cuidados que a senhora nos orienta a ter com as nossas vozes? Sim. Joseval, uma das coisas que a gente... Uma das coisas que a gente mais fala, assim... Por exemplo, se eu for trabalhar se o trabalho da fonoaudiologia for chamado para
me faltou a palavra agora, numa indústria, né? Então, assim, nós vamos observar qual é o ambiente que aquele pessoal está inserido, certo? Primeiro, observar o som, se tem muito O barulho. som, se tem muito barulho, máquinas, né? Então, Fone de ouvido. fone de ouvido. Muitas vezes as pessoas não gostam de usar, né? Faz com que eles... equipamentos. Exato, faz com que a tendência é aumentar o volume da voz, né? Ficar atentos aonde que você está. Onde você está. Se é um ambiente com muito barulho, que tem muito ruído, para você se fazer entendido, tentar articular mais a voz, para que a outra pessoa faça leitura labial. Com isso, você evita com que você aumente o volume, agrida as cordas vocais. Então, uma das dicas é essa. Articular bem, para que a pessoa faça a leitura labial. Outra coisa, como eu falei, é tomar bastante água, né? Água gelada. Água gelada. Não pode. Não. A água gelada, ela faz com que, igual eu havia falado antes, mascare, né? Mascarar. Mascarar não é o ideal. Então, a água gelada, o bom é a água neutra, a água natural, normal. Mas aí na outra ponta, o café é muito quente também. O que faz mais mal? Muito quente, muito frio, ou os dois na mesma proporção? Não, isso daí não afeta em nada. Eu falo porque eu conheço gente que pega o café quente, joga goela abaixo e eu falo, meu Deus do céu, sabe a fumaça. Se ele conseguir ingerir o café bem quente, com certeza ele vai sentir queimando, né? Algo vai acontecer, não é o ideal. Outra coisa que eu queria falar é porque professores a gente vê muito dando palestras, treinamento, sem o uso do microfone. Então, a gente usa, né, dessa aparelhagem, o uso do microfone, né, articular bem as palavras, enfim, fone de ouvido. Dessa forma, para os profissionais da saúde, não abusar do aparelho fonador. A hidratação também. Hidratação, exercícios físicos, os aquecimentos não só para a voz, mas os exercícios físicos, enfim. Também, o que orientam a gente quando está fazendo os exercícios inspirar e expirar. Né? Na hora que você está fazendo força ou não fazendo força, você tem esse controle da respiração na própria natação também. Isso. Então, esse processo físico todo, como geral, que a gente sempre fala aqui, do caminhado, se exercitar, colabora, né? Com certeza. Muitas vezes até de maneira surda, quietinha, mas colabora para o processo todo. E um trabalho também que dentro de um consultório a gente trabalha bastante, os pacientes, questão do respirar. Muitos não respiram de forma adequada. Enquanto nós falamos, dependendo do estado emocional, a gente nem respira. Então, a tendência é sobrecarregar a laringe. Então, dentro do consultório, não só a voz, é o trabalho conjunto com a respiração. De como apoiar no diafragma para que você não apoie na laringe. Também é uma dica. E isso aí no dia a dia, a senhora percebe, chega algum paciente lá, pela fala dele já dá para perceber se ele tem o controle adequado ou não de respiração, Sim. pela própria experiência que a senhora tem no dia a dia. Com certeza. numa avaliação, dá para você perceber se ele está usando de forma correta a respiração ou não, durante o falar, o cantar. Verano, eu queria abordar agora essa questão das receitas caseiras, porque O chazinho da vovó, né? a gente ouviu tanta questão de receita caseira em relação ao quesito voz, por exemplo, eu vou gagarejar com limão e vinagre. Isso adianta, resolve, como é que ajuda? Tem uns que trabalham com a gente que inclusive acrescenta o álcool, né? Sim. O álcool, Isso. a pinga, né? Mas não vamos citar nomes, né? Mas vai lá. As receitas caseiras, claro que a senhora tem muito mais experiência nisso do que eu e o Verano. De uma maneira geral, ajudam, atrapalham? O que a senhora diz disso? Receitas caseiras. Vários pacientes chegam com diversos tipos de receita. Minha avó indicou Inclusive sal. Senhora, né, também, né? Para mim também é bom. Dor de garganta, é bom. Água, vinagre, sal. Não é bem assim. Primeiramente, ir ao médico. Segundo, as pessoas têm o péssimo hábito, né? Eu também tenho, de ficar limpando a garganta, né? Fazendo o famoso
Aham. no meio do rádio, então, meu Deus, Tem muito, muito, muito. Então a gente libera, né, secreções durante o falar, né? Ali tá a vibração da prega vocal, solta a mucosa. Então vira e mexe a gente está querendo limpar aquela via aérea superior. Aí chega as receitinhas caseiras, né? É água com vinagre, sal é bom, que faz limpeza. Não. O ideal é não fazer esse tipo de limpeza, o famoso ran-ran. Esse não pode, porque ele atrita bastante as pregas vocais. O ideal é a água, em 200 ml de água, uma pitadinha de sal, que vai ficar muito parecido com o líquido que a gente libera. E isso vai fazer com que, com gargarejo, tá? Fazendo um gargarejo, nem engolir. Mucosa, não, gargarejar, porque aquilo ali vai fazer a limpeza das vias aéreas superiores. Então, o paciente já sente com a garganta mais limpa, mais fluida. E é o ideal fazer isso todos os dias. Qualquer pessoa pode fazer, não há contraindicação. Gengibre. Vamos aqui fazer receitas caseiras. Fava de sucupira. Garejar com fava de sucupira. A ingestão da maçã, que é um adstringente, ótimo também para limpar as cordas vocais. Maçã, água, enfim. Comer maçã antes de ir pra cá. Frutas, por isso que a voz em está geral. fluindo melhor. Então tem uma aula aqui de como melhorar a sua voz. Várias dicas interessantes. Doutora, quando a pessoa está com alteração de voz por mais de 2 semanas, ou com a rouquidão, ou tossindo muito, aí já é mais preocupante, né? Com certeza. O ideal é procurar um médico, para ver o que está acontecendo. Porque um dia anterior, se eu fui sair com os meus amigos, fui num show, provavelmente eu fiz um abuso, né? Agora, e quando do nada eu inicio uma alteração vocal que não é o normal, que eu percebo que eu estou mais rouca, sinto cansaço ao falar, né? Durando aí por dias, semanas, não é normal. Essa questão do show, desculpa, eu tenho que interromper, tem uma carênciazinha, né? A gente pode colocar 2 dias... 2 dias normaliza. Agora, passando disso daí, já tem que ver o que está acontecendo, já é preocupante, né? Então, o importante, o interessante é procurar o médico otorrino, para ver se fazer a avaliação mais criteriosa, né? Para saber o que está acontecendo. Porque se for só em relação a um esforço que pode ser trabalhado com terapia, a fonoaudiologia atua. Agora, se for necessário o uso de uma medicação, aí já é com o médico. O tempo seco exige mais cuidados com a voz? Com certeza. O tempo seco faz com que agridamos mais a nossa corda vocal, porque o ar entra seco, né? Então o atrito é muito maior. Então a ingesta de líquido tem que ser dobrada no tempo seco. Usar o ar-condicionado também, que resseca o ar. Né? Isso, demais, né? O ar-condicionado. Então é bom a gente colocar no nosso ambiente um umidificador, né? Ingerir água, fazer a nebulização também com soro fisiológico é muito bom. Naquela questão da receita, a toalha molhada na beira da cama vale. Então. Vale, nebulização também, com certeza, porque vai umidificar o ar. Essa é tranquila, né? Todos podem fazer. Eu queria fazer uma abordagem assim em relação à profissão de vocês agora, para a gente já estar indo para o final do programa também. Eu, algum tempo atrás, aqui na nossa cidade de Anápolis mesmo, nós tivemos a oportunidade de fazer o primeiro concurso público em que a gente abriu vagas para fonoaudiólogos. O município não tinha. Tinha uma meia dúzia aí, concursado pela Secretaria de Estado, à disposição do município de Anápolis. Então, por que eu estou fazendo essa abordagem dessa forma? A senhora já está há quanto tempo nessa lida como fonoaudióloga? Já se fazem 12 anos. 12 anos. Então, acredito que talvez de mais ou menos o que eu estou relatando aqui é de 12 anos para cá, talvez 13, 14 anos para cá. O mercado ele abriu mais oportunidade para o fonoaudiólogo nesses últimos 10, 15 anos. Eu estou dando um exemplo do município já ter contratado
vários fonoaudiólogos. Por exemplo, a atuação do fonoaudiólogo no hospital também, se a senhora, se a gente for buscar na memória, a atuação, pelo menos onde eu trabalho, há 15 anos atrás, nós não tínhamos uma atuação do fono dentro do hospital dessa forma que a senhora abordou aqui. Talvez era um profissional mais de consultório, que dava um apoio a otorrinos, a médicos otorrinos, não é? E que dava um apoio às pessoas que usam mais a voz. O mercado abriu, está tendo mais oportunidade de trabalho. Como é que é isso? Com certeza, Joseval. Quando eu iniciei, eu percebi essa dificuldade, sabe? Eu fazia visitas para médicos, escolas, e eu percebia que as pessoas não davam tanta importância, sabe? De uns 6 a 7 anos para cá, que eu fui observando que abriu um leque de oportunidades. Mas antes, o fonoaudiólogo, ele era conhecido como o terapeuta que somente trabalhava com gagueira, o terapeuta que trabalhava com a voz, e só. O que eu observo, o campo que mais você ainda encontrava fonoaudiólogo era na parte de audição, que você via muito, mas mesmo assim ainda era restrito. Era quase por obrigação, teste audiométrico, você tem que fazer. Tinha que fazer com fonoaudiólogo. Não tem jeito, tem que fazer, né? Agora sim, hoje você vê, ele está em todos os lugares, está em berçário, né? Está na televisão, está na oratória, está nas Forças Armadas. Por quê? Fonoaudiologia é comunicação. Ela trabalha em todas as fases da vida, desde o nascimento até a terceira idade. Ele trabalha em todas as funções, seja na audição, seja na voz, seja na deglutição, que é uma área ainda que quase ninguém conhece, sabe? A atuação do fonoaudiólogo na questão da disfagia, que é o distúrbio da deglutição. Então, assim, hoje, em relação a 6, 7 anos atrás, está muito bom. E até muito em relação a essa fase, que a gente falou, vai da infância até a terceira idade e aí em diante. Mas no meio do caminho tem, por exemplo, a fase de aprendizagem no colégio. O problema de fala pode alterar a capacidade da criança aprender? Com certeza. Não só de fala, né? De linguagem também. Na própria comunicação. Aí vem bullying, aquela coisa toda. Tudo, um paciente, uma criança, né, que tem dificuldade na audição e não foi identificada ainda, ela vai ter problema na aprendizagem, ela vai sofrer bullying e outras coisas, né? A parte psicológica vai ficar afetada. Então, é participar dessa interação das escolas também com os fonoaudiólogos. Sim, hoje na escola... O professor é o primeiro observador ali. Com certeza, o distúrbio de leitura e escrita. Né? O trabalho do fonoaudiologia é atuante hoje em escola na questão do distúrbio de leitura e escrita, que vem de várias causas, né? Não é somente o distúrbio em si, vem de vários problemas. Então, assim, é na aprendizagem, é na linguagem, distúrbio de leitura e escrita, voz... Parece que o cérebro caminha na frente da leitura, ou o contrário também, né? Tá isso. Vendo ali e está para trás ou está para frente. Nos problemas de dislexia, o trabalho da fonoaudiologia é bem atuante nessa área. As indústrias têm requisitado o trabalho de vocês com mais frequência do que antes? Ou ainda a atuação em indústrias é pequena? É bastante... É a área que mais se vê a fonoaudiologia atuante. Foi uma das primeiras. Isso, foi uma das primeiras. Assim, na indústria hoje, o empregado, né, ou o servidor, ou o cooperador, ele entra, o dono da indústria quer saber como que está a saúde auditiva dele. Porque ele pode entrar com um problema e depois sair da indústria falando que adquiriu aquele problema ali. Então, já é um problema para a indústria, né? Então, nos exames admissionais, é de praxe pedir audiometria, para ver como está a função auditiva daquele funcionário, se ele está entrando com um problema de audição ou se ele adquiriu aquele problema dentro da empresa. E esse adquirir, a gente
Porque todo mundo relaciona ler, o quê? Movimento repetitivo ali de mãos, principalmente teclados hoje em dia. Mas pode ter um ler também em relação ao sistema auditivo, à fala também? Com certeza. Isso é o ler da audição. De tanto você ser exposto a um ruído intenso todos os dias, acima de 85 decibéis, vai causando danos para as células da audição, responsável pela audição, que é o chamado PAIR. Perda auditiva induzida por ruído. É um ler, só que da audição. De tanto você ser exposto àquela quantidade alta de decibéis, acima de 85, já inicia um processo de desgaste das células responsáveis pela audição. E até um processo, no caso, invasivo, porque a LER, como a gente conhece, você que provoca. Essa outra, ela vem de fora e atua em você. Com certeza. Por isso que tem que ter todo esse acompanhamento com o fonoaudiólogo, como que eu falo? É um acompanhamento no sentido de ver o local de trabalho, como que é as máquinas, onde que estão inseridas, como que está inserido aqui, o profissional, o trabalhador naquele ambiente. De forma um ambiente, como o José está falando, influenciar no dia a dia. Isso. Igual o Verano relatou aí vem já dos agentes externos, não é, para o colaborador e para o funcionário. Para o funcionário. Então, a preocupação nossa é proporcionar um ambiente saudável para aquele trabalhador, né? E, de certa forma, seguro também, tanto para ele quanto para a empresa. Porque se o funcionário entra na empresa sem perda de audição e sai com esta perda de audição, já é um problema para a empresa. Guilherme Verano. O tempo passa rápido. Passa rápido demais, né? Mas eu acho que nós tivemos uma aula aqui hoje de cuidados com a voz, da atuação da fonoaudiologia, porque a proposta era de valorização desse profissional, não é? E pelo dia do fonoaudiólogo, que foi agora, sábado, mês de dezembro, no dia 9, não é? Então, nós buscamos trazer um profissional aqui da área para estar passando essas coisas para você, ouvinte do 14, que às vezes não entendia bem como que era a atuação do fono nas várias áreas, como foi dito aqui. Eu acho que a missão foi bem cumprida, viu, Thaís? Obrigada, José Pela sua presença aqui, nós ficamos muito felizes com você e vamos, como a gente sempre diz aqui, de procurar mais vezes para a gente estar batendo outros tipos de papos aqui dentro da sua área de atuação. Eu que agradeço a você, Guilherme, e estou à disposição. Quando precisarem, estarei aqui. Coisa boa. Tá certo, e a gente agradece também os nossos parceiros, né? Sem os quais seria impossível a execução desse programa. Canal 14 NET, apoio cultural. A Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, Arroz e Feijão Imperial, também Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unievangélica, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Barbante JK, Laboratório Modelo, BRG Brasil Geradores, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano e também Lages Vibracom. Se você não pôde assistir o programa na nossa grade, no canal 14, ele é reprisado durante toda a semana, você pode acompanhar também através das redes sociais, no Instagram, @AltoAstralSaúde, também no Face, programa Alto Astral no 14, Joseval Alto Astral, também minha página, Guilherme Verano, e também no YouTube, programa Alto Astral no 14, você acompanha não só essa, como todas as demais entrevistas. Pois é, Verano, e também agora na Rádio Imprensa AM 1030 até o final desse mês, depois FM 104.9, você pode estar acompanhando todas as ações do nosso projeto Alto Astral, que está aqui no 14 nesse programa, que nós estamos indo para a 21ª edição. Já agora, são 6 meses agora de programa. 6 meses de programa. E na Rádio Imprensa você também pode nos acompanhar e nos ajudar aí nas nossas ações. Muito obrigado, Verano. Eu que agradeço, Joseval, e também doutora Deise ou doutora Thaís, ou Deise Thaís? Deise Thaís. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E a gente agradece, é claro, o assinante do canal 14 da NET. Mais uma vez, muito obrigado.
Programa Alto Astral no 14. Entrevista.